E aqui nos estúdios da TV Novo Tempo, Canal da Esperança, começa agora o seu programa Código Aberto, a Bíblia sem segredos. O programa de hoje está muito divertido, tem muitos prêmios, tem convidados ilustres que têm uma bela voz. Já já você vai conhecer os convidados maravilhosos que nós temos hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência e vamos continuar então essa introdução à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Tessalônica, sobre como os primeiros cristãos viviam ali. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com os meus convidados que eu falei que tem uma bela voz. E gostaria de apresentá-los então nesse momento. Olá, sejam bem-vindos meus amigos. Vocês estão com a camisa bonita aí, gostei de ver. Gostou? É a minha segunda pele. Vocês estão usando bastante, né? Essa segunda pele, então. De fato. Quem são vocês? Olha, você fala bastante grave, fala de novo aí. Olá, tudo bem? Olá, agora você acordou agora? Não. Não, né? Bem cedinho. Bem cedinho, Não fez né? aquecimento ainda. Então vamos lá, o nome de vocês e o que vocês fazem. Eu tô vendo um rádio desenhado aí, então Pois vocês tem alguma coisa a ver três com isso. tem alguma coisa de rádio. Então, vamos lá. Fale o nome de vocês, o que vocês fazem da vida. Olá, eu sou Abinal Júnior, trabalho na Rádio Novo Tempo, apresentando o programa Chamada Brasil, das 5 às 7 da manhã, depois fazendo o Bom Dia Novo Tempo, das 7 até as 10. E é um prazer estar aqui hoje no Código Aberto, participando com vocês. Olha que voz bonita, hein? Rapaz, me deixou com inveja agora, hein? Quando eu cresci, eu seria igual a ele. Uma pergunta, na rádio pode falar rápido? É porque eu acho que eu tenho mais a ver com rádio. Você leva jeito. É. Leva jeito. Eu acho que os meus produtores estão me ouvindo, se quiserem me mandar pra rádio, não tem problema. Vai fazer um tá? teste na Rádio Novo Tempo. Faça um teste. Ela tá dizendo que tá pensando aqui no meu ouvido. É, Convidado, hein? vocês me dão emprego? Pode deixar. Então você, diga aí. Que legal estar aqui. Olha, meu nome é Rose Andrade, eu sou locutora da Rádio Novo Tempo. Apresento 3 programas. Quais são? Um pedacinho do Revista, né, do Revista Novo Tempo. Apresento também o Destaque do Dia à Noite, no Frequência Novo Tempo. E no finalzinho de noite, Navegadores Novo Tempo, junto com o Veríssimo. Gente, a voz desse povo é muito bonita, eu fico aqui morrendo de inveja. E fala com toda entonação, de um jeito assim. Rapaz, que legal, viu? O ministério de vocês é bonito. É um prazer. Obrigado. Não é só a voz bonita, né? Vocês também levam esperança aí nas ondas da rádio aí. E você, Não amigo? é só voz bonita, não. Tem eu também. Conte. Rapaz, Envergonhado após ouvir humilde, a não Abinal é? Júnior e Rose Andrade. Conte aí, então. Como é seu nome? Seu nome é bem bonito, sim. Esse é um nome muito lindo. Sou Daniel Nunes, sou gerente de programação da Rádio Novo Tempo. Apresento o Clube da Música e é uma honra para mim estar aqui também. Após algumas entrevistas com o Daniel, agora é a vez dele se vingar. Mas Mudou, hein? Sai até o lado. Perguntas capciosas, como diz nosso amigo Tito. Estamos na mira. Na mira da verdade aqui, na mira do código. Pessoal, então eu quero dizer para você de casa que o programa de hoje é mais que especial, porque você está conhecendo, talvez muitos pela primeira vez, o belo rosto das vozes que vocês Talvez conheciam. algumas decepções também, né? Vamos... Porque no rádio perfeitos é para o coisa, rádio. né? Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, tá bom? O programa hoje vai ser muito bom. Eu vi vocês tweetando aí, porque a gente que é de rádio, fica assim meio apreensivo quando vai pra TV. É verdade, Porque hein? na rádio, você só tá lá o microfone, quem tá te vendo, você pode Você usa as mãos. falar com alguém ou você pode fazer Faz gesticular. sinalzinho Tem esse negócio de ali, postura, né? Não dá, tem que se mexer Aqui a gente tem que devagarinho. sentar direitinho, né? Que legal, Fazer gente. Cabelo, aqui. roupa é tudo, né? TV tem que aparecer bonito, né? Olha e aí só, a gente hein? tem que Então, tentar fazer alguma coisa. Você deixou a barba aí, né, tal. Tem tudo a ver com Paulo, a gente está aqui, Paulo, barba, já tá no tal. Mas ele clima. deixou assim em homenagem ao programa, pra ficar mais contextualizado. assim, Tem que ser, né? Gente, vocês sabem, não sei se só ouvem rádio, a Rádio Novo Tempo, ou também assistem a TV Novo Tempo. Não sei se vocês assistem também. A gente tem um código no nosso programa aqui, no Código Às Aberto. vezes eu consigo acertar, hein? Consegue também? Às Sim. vezes. Agora eu quero ver se hoje você vai acertar. Então, atenção, você aí de casa para o nosso código de hoje. Você sabe, você vai twittar para @códigoabertoNT. O código vai aparecer agora na sua tela. Vamos lá? Olha só, você está vendo 2 palavras aí, certo? Então, 2 palavras, esperar, ver. Tem 2 palavras, só que tem alguma coisinha aí. Eu quero que você misture essas 2 palavras em uma só e você transforme isso aí em uma palavra. As letras estão embaralhadas aí. É uma palavra só que vai ter muito a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. Então, você tem que ficar ligado no assunto aqui, tá bom? Tem que ficar ligado com o que a gente está falando. Eu vou já adiantar aqui que é um verbo. Rose, você não falou, você também é professora de português. Pois é, né? Falando em verbo, Pois é, né? né? Então você aí Olha, vai eu vou tentar ajudar. adivinhar
adivinhar aqui, Adivinhar? olha, juntar E aí aqui você, as palavras. eu vou deixar você dar uma dica depois, se a conjugação é a primeira conjugação, como é, né? Primeira, segunda ou terceira? Segunda, terceira. Primeira é Isso, AR, a isso. segunda é ER, a terceira IR. Ah, mas nota 10. Então nota 10, né? Olha só, Vamos hein? às tuas aulas de português. Nota 10. Minha mãe gostava muito de português, ela me incentivou a gostar de português. Eu adorava Bacana. conjugação de verbos. Ninguém gosta disso. É mesmo, mas eu ninguém gostava. gosta disso, Ninguém né? gosta. Então, Não, eu gosto. Você aí de casa vai ter uma ajudinha aí da Rose. Daqui a pouquinho ela vai dizer se é a primeira conjugação, segunda ou terceira, mas é um verbo, tá bom? Que está aqui, transforma essas duas palavras no único verbo. Então, tweet pra gente, @código aberto NT. Rose, nessa empolgação sua aí, nessa voz bonita, você... Ana, usa oração, tem o nosso brinde, calma. Gente, essa camiseta aí, se o nosso pessoal de casa pudesse ganhar uma dessa, hein? Será que eles iam gostar? Bacana. Com E certeza. pode ter, não é? Pode ser? Pode. Então, se vocês estão deixando aí, olha, a rádio vai dar de Presentão, brinde pra você. A Rádio Novo Tempo. Olha só, gente. Olha essa camiseta aqui. Gente, o negócio aqui até brilha aqui na televisão. Rapaz, É feito de ouro. é de ouro mesmo, de ouro puro aqui, ó. Inclusive, ó. tem pro apresentador também. Mas o Código Aberto também, a televisão também, rapaz. A gente tem camiseta também, tá bom? Então, olha só, você viu que nos 2 programas Olha, anteriores eu que estava chique. usando a camiseta do Código. Hoje eu já parei de usar porque só eram 2 cores, eu não gosto de ficar repetindo muito roupa, né? Então a gente tem aqui a camiseta que eu usei no programa passado, inclusive, tá aqui dos 7 anos do Código Aberto. Estamos aí bastante tempo aí no ar, tá bom? Isso aqui vai ser para alguém, para você. A apresentadora Não, ganha é. da Rádio Novo Tempo, né? Mas os convidados precisam ganhar. Aí, ó, É pra verdade, vocês aí. tem uma troca. Agora, eu quero falar de um presente aí que você aí de casa não tem ainda. Eu não vou falar nada, porque assim, eu não quero fazer propaganda, porque eu sou muito suspeito, mas eu tenho aqui em minhas mãos um DVD pra você aí, que talvez gosta de música, um DVD chamado Filhos de Israel. Gente, esse é o novo DVD, depois do DVD Salmos, a gente gravou agora esse novo DVD, músicas que vão contar então do chamado de Abraão até o povo de Israel chegar em Canaã, toda a trajetória do povo. E aí, vocês já têm? Já tá bombando na Novo Tempo. Na Novo Tempo tá tocando direto, Olha, hein? eu preciso de vocês aí, pra vocês aí Aquela divulgarem força, aí. né? Então, Pode deixar. Os vocês estão ouvintes falando já estão pedindo, já. o CD, mas o DVD vocês não têm, né? DVD Desse ainda não. Você aí de DVD casa vai ainda ganhar não. esses presentes se você então acertar o código de hoje e ganhar aí no sorteio, tá bom? Você que é do Código vai ter prioridade aí para ganhar o nosso 3 presentes hoje. Tá muito bom. Agora sim, Rose, faz oração aí pra gente começar o assunto de hoje, tá Vamos bom? lá. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui. Que o Senhor se faça presente, prepare o nosso coração para aprendermos mais sobre a tua palavra. Falamos contigo no nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, a gente está falando de uma cidade chamada Tessalônica, né? Uma cidade, a gente não ouve falar da cidade, uma cidade muito antiga. Eu queria que vocês aí, vocês já foram em Tessalônica, não, né? Bom, a Rose, né, que é Olha. professora de português, né? Fica muito tempo no ar na Rádio Novo Tempo, é que mais ela já visitou 2 vezes Tessalônica. Olha, e estou programando as próximas férias mês que vem. Que Terceira estarei viagem pra lá. fazer uma visita lá. O pessoal está acreditando já, né? Conhecer, Porque a gente, no nosso Brincadeira, primeiro gente. programa, conhecer Cabirus nós por lá, tivemos por o... aí. que é isso? Já vai falar que tá a história de Cabirus essa aí, né? Já, calma, você vai saber o que é isso. Trem é esse? Então, assim, a gente teve um convidado aqui, o Jonas Ferreira, que é ex-apresentador do Código Aberto Pastor. Ele foi já em Tessalônica, eles que faziam Privilégio, compras em Tessalônica. Brincadeira. Olha hein? o pessoal Chique aí outras viajado, coisas, né? Mas nós vamos apenas ler o que a gente vê nos livros, né? A gente vai fazer contar um apenas pouquinho isso. aí. Então a gente vai contar o que a gente leu, tá? Mas já é muita coisa. Então, quando ela foi fundada, como foi um pouco da curiosidade sobre a história da cidade aí. Bom, ela foi fundada no ano 315 antes de Cristo por Tinha que ser professora para Cassandro, decorar né? isso. Tinha que ser professora. Memória boa. Não, a lição traz todas essas informações ricas pra gente, não é? Então foi fundada pelo rei Cassandro, ele fez uma homenagem. Gosto dessa coisa quando o rapaz faz homenagem para as moças, sabe? É Eu legal, gosto, né? não é? É Então ele legal. fez uma homenagem para sua esposa. Me parece que é Tessalonique, não sei se essa é realmente a pronúncia, mas era a esposa dele, que era meia-irmã de Alexandre o Grande, né? Então ele fez essa super homenagem à sua esposa. Então começou ali. Colocou o nome dela na cidade, né? Aí virou Tessalônica. Esse é o início. Mas era um chão difícil ali para o cristianismo. E era uma cidade Era um chão grande, pequenininha, um difícil. povoadinho, como é que era? Era uma cidade grande, né? Para aquela época era grande, 200 mil habitantes mais ou menos. Gente, 200 mil habitantes. Hoje uma cidade de 200 mil habitantes é uma cidade grande, Tem né? cidades bem menores na nossa época, né, do que isso. É porque ela também tinha um porto, né, que facilitava, fomentava o comércio, enfim, era uma cidade Ela importante, bem localizada, né? bem localizada, que tornou Tessalônica aí muito próspera, muito Aham. próspera. E politicamente, como é que essa cidade funcionava assim?
Olha, a gente está falando de um período das cidades-estado, não é? Em que essas cidades elas tinham uma autonomia, só que era um período de uma guerra civil. Essas cidades elas brigavam entre elas mesmas, né, por diversas razões. E por conta dessa situação, Tessalônica ela pediu ajuda para que Roma pudesse a proteger. Que era a potência, né? Era a potência da época, era o grande império. Então, solicitou essa ajuda dessa grande potência para que ela não fosse atacada pelos seus inimigos. De certa forma, isso foi positivo, porque ela tinha a sua autonomia, ela conseguia se manter, mas isso foi bom só até certo ponto. Verdade. Porque só quem tinha já uma boa condição financeira que conseguia manter aí as suas condições, a sua boa vida, porque volta e meia o porto parava, haviam alguns conflitos, então Roma interferia, e as pessoas mais pobres que trabalhavam, que davam duro de verdade, infelizmente saíam bastante prejudicadas. Que legal. Olha, decorou bem, viu? Você estudou realmente, ó. Você pode ser professor também. Estou gostando da ideia, pedindo umas aulas para a Rose aqui. Ai, olha só. E essa coisa, Daniel, de presença estrangeira no nosso país, né? Nunca é assim 100% legal, não é? O país é nosso, né? A cidade é nossa. Aí, de repente, entra um povo, né? Que, olha, vou deixar vocês governarem aí até um certo ponto, mas vou recolher impostos, né? Não tem toda aquela liberdade. Não é? E aí, como sempre, o povo é quem paga realmente o preço. E querendo ou não, Roma também acabava adquirindo mais para ela, né? Algumas dos produtos ali, né, produzidos pela cidade, Roma ficava com boa parte daquilo, onde geralmente a população menos, né, abastada ficava no prejuízo, né? Legal. Agora a gente falou um pouco sobre a parte política, agora sobre a parte até religiosa. A gente falou um negócio chamado cabirus aí de casa, ficou assim, o que eles estão falando? Cabirus? Esse camarada. Pois marcamos um encontro lá, não é? Brincadeira, gente, brincadeira. Então, que história é essa? E a gente vai falar desse cabirus aí, para a gente depois agora partir para a parte religiosa, agora Paulo chegando para evangelizar a cidade de Tessalônica, né? Que cabirus, que história é essa aí? Cabirus foi Para mim parece o nome de um bicho. Pois é, parece, né? Nome Parece, bonito, não é é? sugestão para nome de filho, né? Não. Parece um ser besouro. mitológico, não Besourinho, uma sei. coisa Deixa assim, a sua né? criatividade. Falar alto. Enfim, cabirus, existia um movimento espiritual, né, que os estudiosos chamaram de culto de cabirus. Que cabirus, ele nada mais era que um homem que falou a favor dos pobres, né, dos pobres, né, pessoas que não tinham tantas condições financeiras e que careciam na sociedade. Imagine a situação. O povo passando por todo aquele sofrimento, não é? Enfrentando dificuldades e tal. Enfim, aí aparece essa figura do cabirus, não é? Que prega a favor, não tem classe social, nada disso, não tem divisão, todo mundo é igual, pregando a favor dos marginalizados. É claro que ele virou um ícone, não é? Era amado, era querido. Conta a história que ele teria sido assassinado pelos seus irmãos, exatamente por isso, por proteger os menos favorecidos, né, os mais pobres. Agora imagina o povo, né? Ficou sem uma referência, não é? E é interessante, Daniel, quando a gente começa a estudar, que a gente percebe que as pessoas elas começam a prestar culto a cabirus, com sacrifício de sangue. Olha, vê se nos lembra alguma situação, né? Aqui se assemelha. Oferecia culto de sangue para que a culpa fosse, né? Que o pecado fosse tirada. O povo também fazia isso constantemente, até que, de repente, houve uma péssima notícia. Que eles acreditavam que de tempos em tempos, cabirus, ele viria, né? Voltava à vida, voltava à cidade ali para poder falar em favor deles, né? Apoiar eles, enfim. Mas teve um determinado momento ali que... Essa esperança, na verdade, ela foi tirada do povo dos Tessalonicenses, né? Por conta desse processo político e tudo mais, como Roma tomava conta da cidade, para que não houvesse nenhum levante, para que não acontecesse nada demais, nenhum motim, digamos assim, nenhuma insurreição. Né? O que aconteceu? Augusto César, né, começou a difundir a ideia que cabirus já teria voltado na pessoa de César. Na pessoa de César, não é? Olha, então, esse agora seria o grande defensor dos Tessalonicenses. E aí a esperança foi inteligente ele, viu, esse César aí. E o problema é que César,
a esperança deles foi de água abaixo justamente por isso, porque César, ele não apoiava diretamente essas pessoas, né? Aí foi onde eles começaram a perder a esperança e já estavam totalmente desesperançados, Fico né? pensando nessa situação, né? O povo triste, ferido, magoado, agora sem esperança. Parece que a gente suporta tudo, né? Quem está em casa acompanhando vai se identificar com isso. A gente suporta tudo porque a gente tem uma esperança. E quando nos roubam essa esperança, parece que nós não enxergamos mais nada à nossa frente. Foi assim que quando Paulo chegou nessa cidade, encontrou o povo sem esperança. Aí, essa mensagem especial que Paulo trazia veio ao encontro da necessidade do povo que estava sem um líder, sem esperança, sem uma perspectiva de melhora. Foi assim que Paulo encontrou o povo ali. Então a gente percebe que Deus tem o momento certo de fazer todas as coisas, né? No primeiro programa a gente já viu, nós estamos já no terceiro programa, né, dessa temporada. No primeiro a gente viu que Paulo ele foi para a cidade de Tessalônica, para Macedônia ali, porque realmente ele recebeu um sonho onde dizia que ele deveria ir para esse lugar. Então Deus sabia que aquele povo estava no momento propício para receberem a mensagem, né? Então a gente vai continuar falando então como foi essa mensagem, como ela chegou então aos cristãos, mas quais os desafios também que aqueles primeiros cristãos tinham que enfrentar aí naquela cidade de Tessalônica. E você de casa está vendo que o papo aqui está muito bom. Estamos aqui com profissionais da comunicação, né? Nossos locutores, radialistas da Rádio Novo Tempo. Então, o assunto está muito legal, tem muito assunto pela frente. Mas antes, não se esqueça do nosso código de hoje para você ganhar os nossos 3 presentes, mais uma vez aí na sua tela antes do intervalo. Se liga aí, olha só, eu quero que você desembaralhe isso aí e transforme numa palavra só, uma única palavra, tá bom? Então, é uma palavra que tem a ver com o nosso assunto. A gente não entrou nesse assunto ainda, mas tem muito a ver com os cristãos recém-conversos ali de Tessalônica. Twitta pra gente, @códigoabertoNT. Eu vou dar uma dica assim que eu prometi. Rose, isso aqui vai ser um verbo na primeira... que eu falei com... Conjugação. Primeira conjugação, certo? Que é a terminação que é... ar. Então, olha a professora de português dizendo que a primeira terminação, então, é ar. Então, é um verbo que termina com ar, tá bom? Eu espero você depois do intervalo. Não sai daí, a gente já se vê. E o Código Aberto está de volta hoje com os nossos profissionais de comunicação, levando para você a palavra de Deus e abrindo o código de hoje. Já acertou, já sabe, é um verbo, a nossa professora de português falou, termina em AR na primeira conjugação, você vai transformar essas duas palavras numa palavra só, num verbo e desembaralhar as letras. Atenção, na sua tela mais uma vez. Vamos falar devagar que aqui não é rádio, aqui é televisão. Então, e aí? Já sabe o que é? Olha, tá fácil, então esperar ver. Tem duas palavras e essas palavras, esperar ver, tem a ver com a palavra que você vai formar aí, tem até a ver, tá bom? Então twitta pra gente, @códigoabertoNT. Eu quero perguntar pros meus convidados se eles têm apenas a voz bonita, mas se também eles sabem pensar e decifrar códigos. Não fala ainda, ainda não, é só no terceiro bloco. A gente também vai concorrer ao presente de hoje? Vocês não, mas a camiseta, então não vou. A camiseta você já tem, a camiseta da rádio. Falta o DVD. A do Código Aberto vocês vão ganhar no final do programa. Eu ainda tô pensando, eu ainda não identifiquei. E o DVD vocês ouvem na rádio, o CD, na verdade. Mas eu estou com ele na mão aqui, ó. Então sim, mostre mais uma vez aqui, por favor, o pessoal de casa aí, os nossos 3. Gente, hoje o programa aqui tá rico, cheio de presente aqui. Então, a camiseta da rádio, vamos lá com a Rose. Tá aí. Nós temos... Tem miséria hoje aqui não, viu? Aqui, pobreza só em Tessalônica, aqui não tem não. Vai lá, a camiseta dos 7 anos, comemorativo dos 7 anos do Código Aberto, gente. Você vai ser o único da sua cidade que vai ter essa camiseta, tá bom? Então vamos lá. E agora o outro que é o... DVD Filhos de Israel. Olha só, e nessa voz ficou realmente uma propaganda muito melhor, muito mais especial, certo? Então, e aí, meus amigos? Vocês já sabem, é uma palavra aí, terminada em AR. Pois é, não consegui ainda. Tô quase, tá quase lá, mas... Você tá quase decifrando o código. Quase decifrando já. Rose já decifrou? Rose, e aí você? Não consegui. Só tem que embaralhar as letras ali, então. Como é professora de português, tem a responsabilidade maior. Deveria saber. Mas, ó, meros gente, comunicadores olha, jornalistas. vocês É um não anagrama, estão você vai dando a lá e chance de errar, não é? E aí, Daniel, já sabe? Quase. Pra dizer que a gente não sabe, a gente fala quase. Estamos pensando. Vamos ajudar aqui, é esperar ver. Vai terminar com AR. E vou dar a dica da primeira letra. P.
Olha, que eu sou uma pessoa muito bondosa, viu? Você é de casa. Acho que eu já sei qual. Então, a minha produtora aqui já está dizendo que está sabendo agora. Então, muito agora bom. Quero saber se os câmeras também vão saber. Vocês também aí, tá bom? Então, atenção, você de casa com a letra P, termina com a R. E é uma coisa que os cristãos ali eles vão ter que fazer. No meio da cultura, no meio de esperar a volta de Jesus, eles vão ter que fazer alguma coisa. A gente vai entrar no assunto agora. Então, agora eu sei. Já sabe? Já sei. Mas eu também sou Deu uma dica agora, né? Eu também. Quase Chega de deu a dica, só resposta. depois eu dar mais dica. Muito fácil. Agora foi. É pergunta Maria Mole que eu digo lá na rádio. Tão fácil que tá. Agora era quebra-cuca, agora virou pergunta Maria Mole. Olha que beleza, hein? Eu já participei de uns quebra-cucos que Já você bota no Twitter participou, né? lá, Você tal. acertou e Daniel deu criou polêmica. polêmica. Criou polêmica. O que eu fiz? O pessoal disse Você assim, participou. olha, não é justo que Daniel Lide que ganhe o próprio CD, porque eu estava sorteando Ah, o seu CD. eu não lembrava disso. Eu lembro que... Gente, ele participava assim, eu quero ganhar. Aí, ó. Desculpa pela polêmica, mas é legal, né? Uma pitadinha de polêmica. Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Você não ganhou. Deixa eu aproveitar para fazer um merchazinho aqui, Daniel. Sim, Você de fala casa, aí. que gostaria de participar dessas promoções, concorrer a brindes e muito mais, é o Twitter da Rádio Novo verdade. Tempo, né, Opa, Rose? qual? Fala pra Arroba aí, Rádio Arroba NT. Rádio Arroba Rádio NT, NT. olha aí. E sempre tem muitas Tá promoções. aparecendo por na lá. sua tela aí, tá bom? Pra facilitar aí, pra você copiar, pra você procurar no Twitter, Rádio NT, tá bom? Arroba Rádio NT. Vocês tweetam o tempo inteiro. Isso Sempre. é ótimo. 24 horas por Inclusive de dia. madrugada, viu? O problema é que vocês ficam tweetando pra mim também, de madrugada, me acordando. Rapaz, tem um dia que eu ia dormir, já vocês Inclusive aparecem aí. convidando para cantar na madrugada. Mas... Já A te galera da acordaram, rádio né? aí é muito empolgada, isso é muito bom. Bom demais. Gente, falando em empolgação, a mensagem de Paulo chegou então no contexto que eles precisavam de esperança. E eles ficaram meio empolgados, parece, com essa mensagem aí. Como é que foi a reação dos tessalonicenses com a mensagem que Paulo veio pregar para eles? Foi muito tranquilo esse começo da mensagem em Tessalônica, exatamente por conta daquele contexto político, desse contexto histórico que nós abordamos há pouco, né? Do Cabirus, essa esperança que havia sido roubada, na verdade, do povo, especialmente do povo mais pobre. Então, assim, eles estavam ávidos por conta daquele momento de uma grande mudança, de uma economia que não estava tão bem assim, da frustração de um país que não tinha uma autonomia por completo, dependia de uma outra nação. Então, para eles, assim, foi tranquilo. Eles precisavam alguma coisa na qual pudessem crer, na qual pudessem confiar. Isso facilitou. É interessante, Daniel, quando esse poder do Evangelho de chegar bem pessoal e bem particular no coração das pessoas. Isso é interessante, não é um evangelho isolado. O evangelho tem a ver com a minha vida, com o meu coração, com as minhas feridas, com as minhas marcas, com as minhas experiências. Então aquele povo estava sofrendo e essa mensagem veio direto, flecha no coração. E eles ficaram extremamente empolgados. E eles passaram por muitas dificuldades, por quê? Tessalônica, imagine só, na antiguidade. O que havia naquela cidade, né? Várias culturas, vários cultos, não é? E Pagãos, a igreja estranhos, né? Ídolos, tudo diferente, tudo estranho. E a igreja foi firme, Sim. esteve firme, né, na decisão que tomou. Tão firme que ela achava que Jesus viria ali, ó, nos próximos dias. O interessante é que a forma que Deus usa para poder colocar a mensagem dele, né? Que o pessoal ali estava vivendo esse momento difícil. E geralmente quando nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida, é quando nós estamos mais abertos para receber a mensagem de Deus. O interessante é que nesse contexto ali, justamente a mensagem que Paulo trouxe para eles era semelhante à mensagem que eles estavam vivendo antes ali, com sacrifícios pela, vamos supor, a remissão, não seria a remissão dos pecados, mas mais ou menos isso, sim. né? Que entrou no contexto. E isso veio justamente ao encontro da necessidade deles, né? Isso começou a trazer muita alegria para eles. E eles ficaram muito empolgados, que até esse ponto que a Rose comentou aqui, ao receber essa mensagem, até mesmo da volta de Jesus, e eles começaram a se empolgar tanto com isso, já imaginando que Jesus viria naqueles dias ali, E eles de uma ficaram forma meio rápida. ociosos, não acabaram ficando? Foi um Aí o problema? negócio ficou complicado. Porque já que Jesus Jesus, tá vai voltando. voltar, eu não vou trabalhar, vou ficar nas custas do vizinho. E aí, você já pensou? Imagina você, vizinho, lá. O que vocês crentes estão pensando aí? Esse povo não quer mais Aqui, trabalhar. você vai me dar um copinho de arroz, de feijão? Não, uma saca, um Acho que fardo todo é aí. um fardo, viu? É um Não celeiro é? inteiro. E aí, o celeiro inteiro. Então, começou a ficar complicada a situação, porque o povo parou de trabalhar. O povo... E outra coisa, por essa questão anterior, esse culto a Cabirus, eles tinham se tornado meio que anarquistas, rebeldes, né? Aquelas pessoas ali
por essa questão de lutar, né, contra o reivindicando os marginalizado. direitos deles. Então era esse, e Paulo ficou, quando ele soube dessa história, né, que o povo já estava esperando Jesus para aqueles dias, ele ficou preocupado, porque se o povo, olha quantos problemas aí, primeiro que eles começariam a pregar algo que não era verdadeiro, e depois, quando você espera algo para essa semana e aquilo não acontece, o que acontece? A esperança se Você vai. fica Verdade. assim. Aí você, Arrasado, bom, deve desanimado. vir na próxima semana. Aí você não veio. Então, toda essa preocupação. E Paulo amava essa igreja, a ponto de dizer que daria a sua própria vida a essa igreja, não é? Verdade, Então- Rose. Inclusive, até jogando isso para nossa realidade, eu conheço pessoas que, Jesus está para voltar, daí não começa... Não precisa enfim, não precisa estudar, não não precisa precisa- fazer faculdade. Não, faculdade vai demorar 4 anos, em 4 anos, não, Jesus já voltou. E, infelizmente, tem pessoas que vivem assim hoje, nos nossos dias, claro, e a realidade não é essa. Tem até uma escritora que diz, Ellen White, que nós devemos, só me ajudem a relembrar aqui, que nós devemos viver como se Jesus voltasse hoje, mas trabalhar Como se fosse como voltar daqui a mil anos. amanhã. Bem isso. Amanhã. Sabe que não, às vezes Luanda, pode né? acontecer de nós nos preocuparmos tanto com a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar, porque tem tais sinais que vão acontecer. Então a gente se preocupa tanto com esses detalhes que esquece de viver o dia a dia. E aí, às vezes, Jesus vai demorando, e ele não prometeu, não deu nenhuma data, né, na qual ele voltaria, e às vezes a esperança vai indo e a gente corre até o risco de perder a salvação, porque, né, a esperança vai E a indo embora. ociosidade também, ela traz coisas ruins. Você tem aquele ditado, né, que Exatamente. mente desocupada é a oficina do diabo, É né? verdade. Então, é verdade. o pessoal começou a dar um pouquinho de trabalho também, por estarem ociosos ali, probleminhas ali, né? De relacionamento, probleminhas morais ali. A gente percebe isso nas cartas de Paulo também. Rose, eu tenho uma pergunta para você, certo? É mesmo. Para você. Estou emocionada. Lá vai. Naquele tempo de Paulo, lá em Tessalônica, existiam muitos filósofos e pregadores itinerantes. E qual que é a diferença principal entre a pregação desses pregadores e a pregação de Paulo? Você que é uma professora aí, responde pra gente aí. Olha a Somos responsabilidade. apenas alunos. Com uma palavra aluno de sem luz. Quem tem a luz é você. Olha, gente, que privilégio. Olha só. Até parece. A luz com a luz aqui. As cores do seu Bom, cabelo. na verdade, era comum os filósofos naquela época irem para as praças públicas, buscarem aí os seus ouvintes, não é? E, assim, existiam bons professores realmente. Eles suscitavam dúvidas, ideias acerca de diversos assuntos com a intenção de promoverem um crescimento moral, aumentarem a autoconfiança. Essa era a ideia. Porém, existiam alguns filósofos que, como em toda profissão, não é? Há os bons e os ruins. Então, alguns se aproveitavam financeiramente dessa situação, outros ainda até mesmo exploravam sexualmente os seus ouvintes, enfim. Então, o povo tinha um pouco de cuidado com isso. Os filósofos pregavam algo muito interessante e muito perigoso, do meu ponto de vista, né? Eles pregavam que você, dentro de você tem poder para mudar a sua vida por si mesmo. Isso hoje, Não novos é? filósofos falam a mesma Não coisa. é? né? Você pode, você quer, você pode mudar por si mesmo. E agora chega Paulo, claro, conhecedor desse costume e sempre muito habilidoso, não só na palavra, mas também nas estratégias que ele utilizava para alcançar o coração das pessoas. Ele vinha com uma mensagem totalmente diferenciada, porque essa mensagem não era uma mensagem assim, olha, do momento, era uma mensagem especial onde ele queria formar uma comunidade duradoura ali, né? Uma comunidade com, inclusive, de relacionamentos com laços afetivos, e ele trazia uma pregação diferente. Não existe nada em você. Não existe nada em você. O poder para mudar a sua vida vem de fora, é algo sobrenatural de Deus. E outro ponto interessante é que Paulo, a mensagem dele era uma mensagem que você podia sentir que era verdadeira, porque quando você vive a mensagem verdadeira ou tem aquela experiência que você realmente viveu, no caso de Paulo, ele viveu uma transformação real, inclusive carregava marcas no seu corpo, né? Que quando ele foi para Tessalônica, ele já vinha de uma outra cidade, né? Parece que era Filipos, né? Me Ele parece já que havia era levado isso. uma surra lá, né? Trazia as E E marcas mesmo das sete assim ele marcas, né? continuou pregando, não é? Sim. Além da questão de que Paulo não cobrava pela pregação dele. O evangelho de Paulo não tinha preço, bastava aceitar.
ao contrário do que se pregava, né, do que esses filósofos pregavam nessa época, tendo um certo preço. E ele utilizava o seu trabalho manual, né? Ele fazia É tendas verdade. como forma para se sustentar, para não ser peso para a igreja, para o irmão, e também como uma forma de alcançar aquelas pessoas. Eu acho aproximar isso delas, né? lindo, acho lindo quando você se coloca no lugar do outro para alcançá-lo. Porque né? ele tinha uma condição financeira Era da alta Com sociedade, certeza, né? da alta alta sociedade, né? verdade. Mas era hábito também entre os judeus e as famílias ricas os filhos aprenderem esses trabalhos manuais caso acontecesse uma questão. Gente, a não gente é? vê como Paulo realmente ele tinha atitudes tão sábias, né? E eu ouvi uma frase uma vez, não sei o autor, mas assim, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, as nossas atitudes falam muito mais alto, né? E a gente pode testemunhar sem palavras. E é isso que Paulo fazia também. Ele pregava com as palavras, mas também sem as palavras. Verdade. Mas em muitos momentos nós precisamos pregar sem as nossas palavras, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. E esse é o assunto do nosso giro universitário, que você vai conferir com a gente agora. Vamos assistir? Vamos lá. O giro universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador. Lá encontramos as faculdades adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato, e tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Como você pode testemunhar sem palavras? Bom, falando sobre testemunhar sem palavras, Jesus com certeza é o nosso maior exemplo nesse assunto. A Bíblia mesmo fala isso, e Ellen White também, quando diz que Jesus, quando se aproximava das pessoas, se aproximava demonstrando interesse, cuidado por elas. Com certeza nós conseguimos demonstrar o amor de Deus às pessoas, demonstrando o interesse verdadeiro, o cuidado e sendo bondosos com elas. A Bíblia fala que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Eu acho que a vida cristã é um testemunho sem palavras. A melhor maneira de se testemunhar sem usar nenhuma palavra é através do exemplo. As pessoas precisam olhar o cristão e ver muito de Deus nele. E o exemplo pode vir através da roupa que a pessoa usa, da forma com que ela lida com as pessoas, se é a pessoa que ora e lê a Bíblia. Tudo isso é uma forma de testemunhar através do exemplo. Eu creio que um dos maiores exemplos do testemunho é uma vida transformada pelo poder de Cristo. Através de gestos, através de ações, através da simpatia e através do amor. Muitas vezes talvez a pessoa não terá a oportunidade de ouvir no sermão, mas através de um gesto seu, de simpatia, amor e compaixão por alguém que padece, essa pessoa verá em você o reflexo do caráter de Cristo. Testemunhar sem palavras é você chegar nas pessoas e mostrar para elas o amor de Deus, ou mostrar para elas a alegria, ou mostrar para elas qualquer coisa através da sua vivência. Todo cristão, ele deve pregar o evangelho através da sua vida e principalmente através do amor pelos seus semelhantes e seguir os ensinamentos que Jesus deixou aqui na terra quando ele esteve aqui. Muito bom, muito bom. Esses são os inteligentes jovens universitários da Faculdade Adventista da Bahia, IAN. Tive o privilégio de trabalhar lá no passado. Obrigado pela participação de vocês. Quer conhecer um pouquinho mais dos cursos oferecidos? Você pode então entrar nesse link aqui e conhecer então as faculdades aí oferecidas aí no IAN. Meus amigos, nós temos que ir para o rápido intervalo. A conversa está muito legal, falamos de muitas coisas propícias para o Evangelho, mas no próximo bloco a gente vai falar de alguns probleminhas, coisas que impediram um pouquinho o Evangelho, algumas perseguições, algumas coisinhas ruins ali, mas a gente já volta, mas tem código ainda, você só tem o horário desse intervalo agora, 3 minutinhos para... Você disse que já sabe já, né? Tô sabendo então, já. Você de casa já sabe, twitta pra gente, @códigoabertoNT, você já segue a gente no Twitter, se não segue... Deveria, viu? Vou orar por você. Aparecendo mais uma vez aí na sua tela agora. Essas duas palavras, esperar, ver, elas têm que virar uma palavra só e desembaralhe as letras aí. Começa com P e termina com AR. É uma palavra que a gente vai falar o assunto no próximo bloco. No meio de problemas, os cristãos, eles tinham que... A resposta tá fácil, twitta pra gente. Eu espero você depois do intervalo. A gente volta em 3 minutos.
seu programa O Código Aberto está de volta. Eu quero saber se você já sabe o nosso código de hoje, porque os presentes estão muito bons. Você aí de casa, você tem agora a última oportunidade. Atenção você, que ainda não sabe, que está desesperado, porque você quer ganhar os presentes de hoje, porque hoje estão bombando. O DVD Salmos também está muito bom, viu? Mas as camisas estão mais legais. Eu estou sendo humilde aqui, né? Eu tenho orgulho da minha humildade. Então as camisetas aí e o DVD Filhos de Israel, que pela primeira vez estamos presenteando aqui. Outros programas a gente vai sortear também, tá bom? DVD Salmos aí e as camisetas. Gente, rapaz, o negócio tá... Uma pessoa só vai ganhar isso tudo. Muito gente, bom, hein? Vai poder dar... Se ele Pra quiser família usar, dá pra toda. namorada, pra família. Vai presentear a família inteira. Todo mundo aí, junto aí. Se tiver alguém na família fazendo aniversário também, melhor ainda, que ele já economiza o dinheiro aí, já dá de presente aí, né? As coisas. Meus amigos, eu quero saber, pessoal de casa aí, a última, mais uma vez aqui pra eles, tá bom? Atenção, na sua tela, vamos lá, pela última vez, agora ou nunca, fale agora, no caso é tweet agora ou não tweet para sempre, tá bom? Então vamos lá. Tá isso aí, essas duas palavras, tem que vir uma palavra só, esperar ver. Eu quero uma palavra só. O que é? Desembaralhou as letras, já entendeu? Eu quero perguntar para os meus convidados. Já sei. Abinal, já sabe, né? Já sei, tô sabendo. Rose. Acho que sim, já sei. Já sabe? Algo importantíssimo para a vida do cristão. Hein? Olha só, então a gente vai falar aqui, a gente falou de coisas boas que até da própria cultura favoreceram o evangelho. Mas a gente vai entrar nesse segundo bloco agora no que tem a ver com essa palavrinha. Que eles passaram por perseguição, eles passaram realmente por muitos problemas ali e diante dessas perseguições eles tinham que colocar esse verbo realmente em ação. Você de casa, e aí? 30 segundos, acabou o tempo, então e aí? Rose, quem quer falar? A palavra, todo mundo pode ser junto? Pode então? dar a resposta? A resposta então é... Perseverar. Olha só. Perseverar. É um coro. Perseverança quase, né? Quase. Perseverar. Eu sabia que ia perseverar, mas... Só para dar um falou clima, o verbo. para você se identificar com as pessoas que tem em casa que talvez falaram perseverança também. É verdade, claro. Mas é perseverar. É, ó, tamo junto. Muito bom. Então, parabéns, vocês são inteligentes aí, gostei de ver. Então, você que está em casa, não se esqueça que a gente queria dar esse presente para todo mundo, mas então, dentre aqueles que acertaram, que tuitaram certo pra gente, e não vale começar a tuitar agora mais, depois que a gente falar a resposta, tá bom? Que a gente tá de olho em você. Então, agora a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Um sorteio, não é o primeiro que falou, é um sorteio, e o sorteado agora, daqui a pouquinho, vai saber pelo Twitter. Então, parabéns aí, que a gente persevere. Então, voltando aqui pro assunto, gente, alguns probleminhas começaram a surgir aí. Doutrinas falsas. Tem um texto da Bíblia aí para ajudar a gente a entender isso aí? Daniel. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz Tá assim: bom. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, aqui está falando da volta de Jesus. Você já falou dessa expectativa, né? Que ou já tinha vindo, ou estava chegando ali e tal. Pois é, isso talvez foi uma parte da epístola de Paulo que foi mal interpretada, né? Essa questão da volta de Jesus. Até alguns escritores dizem, né, que pode ser isso que tenha acontecido, uma palavra, da primeira outra epístola, ali. né, que ele mandou. Isso. Falando bastante aí, principalmente capítulo Verdade. 4, a gente vai falar mais um pouquinho à frente, né? Sobre a esperança que ele traz aí. Aí foi onde eles justamente começaram a até mesmo disseminar entre eles esse assunto aí, né? Da volta de Jesus naquele tempo, de um modo rápido. Foi uma das coisas que aconteceu também. Assim como pode ter acontecido também de ter chegado para esse povo alguma carta, ou seja de algum irmão, enfim, de alguma forma que tenha confundido também a cabeça deles nesse período. Eles né? eram recém-conversos, né? Então, né? E Paulo ficou só 3 semanas com só eles. 3 semanas, Ficou imagina. embora. Gente, não dá pra gente entender Imagina, tudo, né? A gente né? às vezes faz aquelas conferências ali de um mês e tal, mas a gente sabe que um mês ainda é pouco pra pessoa amadurecer, né? Olha a sede cultura de saber, né? deles, não? Eles não conheciam nada, né? Viviam num meio idólatra, Pagão. de repente, meio pagão, e aí eles saem e perdem ali o seu pastor, né? O seu educador, o seu orientador. Mas eles... essa pregação era tão poderosa, tão verdadeira, que o que aconteceu? Paulo começou a ser perseguido pelos judeus ali. Porque imagina se o povo começa... Era a pregação do Cristo ressuscitado, de um Cristo que voltaria. Imagina se o povo começa a levar realmente isso a sério, em e o 3 problema com Roma, né? O que aconteceria? Então, além dos problemas políticos, os judeus também que viviam ali, os judeus estavam espalhados, né? Até hoje, né? Os judeus estão em vários lugares ali, e os judeus, eles
ficaram meio estressados aí com Paulo, né? Sim, eles poderiam perder alguns privilégios Sim. de Roma, né? Então eles deram um jeito rapidinho de... Então, esse foi o motivo, né, de Paulo ter saído, igreja né, ficado só pouco tempo ali. E a igreja então tinha que perseverar, porque eles também seriam perseguidos e foram, né? Assim como Paulo também foi. Então perseverar é uma palavra muito importante. Mas aí, gente, diante desses desafios que a igreja tinha que ir lá sozinha, sem pastor. A gente imagina, a igreja sem pastor lá sozinhos ali, no meio daquela cultura tão complicada. Eles tinham que fazer algumas coisas, e o nosso guia de estudos aí, ele fala que a gente deveria fazer 3 coisas: exercer a piedade, manter a bem-aventurada esperança e ficar firme. Quem fala pra gente aí desses tópicos aí, tão importantes? A exercer a piedade, né? Paulo incentivava a igreja e esse incentivo é para a igreja hoje, para mim, para você, né? A buscarmos aquilo que é bom, não só para a gente, mas para o nosso próximo também. Nós precisamos buscar o que é bom enquanto esperamos a volta de Jesus. Na busca do que é bom, nós nos fortalecemos. E até onde entra o ponto ali do segundo tópico, né? Manter a bem-aventurada esperança, né? Porque a esperança, quando ela morre, quando a gente perde a esperança, a vida perde sentido. Uma pessoa, quando está em depressão, por exemplo, ela começa a perder a esperança, a vontade de sair, de se relacionar, de se comunicar com outras pessoas e vai perdendo o sentido da vida. Mas a mensagem que Paulo trouxe para eles, para manter a bem-aventurada esperança, é justamente isso, sobre a volta de Jesus e a certeza de que Jesus, ele veio aqui a essa terra, morreu e, o melhor de tudo, ele ressuscitou e deixou essa bendita esperança para todos nós, né? Que temos sim essa esperança em Jesus. E certamente, Abinal, Daniel, você de casa, o exemplo de Jesus, de perseverar, também foi ilustrado no que Paulo disse sobre a questão de ficar firme. Ficar firme na doutrina, ficar firme naquilo que é a palavra do Senhor, ficar firme na palavra de Deus. Esse era um momento muito complicado pelo qual vivia, pelo qual passava o povo de Tessalônica naquele período, não é? E tudo contribuía para que eles abandonassem, quem sabe, a mensagem. Um período controverso, um período complicado politicamente, com diversos problemas mesmo. E eles ainda não tinham o seu tutor, Paulo havia saído, então Paulo os orienta para que eles ficassem firmes no Evangelho, na palavra de Deus. E isso serve de exemplo para mim, para o Daniel, para a Rose, para cada um de nós, para você de casa, para que nós mantenhamos a nossa esperança, a nossa fé na promessa do Senhor Jesus, porque certamente ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém, amém. E no dia de quinta-feira do nosso guia de estudo aí, tem uma outra lista que é um pouquinho parecida com essa que a gente falou agora. Ela falou de viver piedosamente, de encorajar os outros, que tem a ver com o que você falou também, né? Da gente viver em comunidade, de a gente se preocupar com outra pessoa. Porque enquanto a gente espera a volta de Jesus, para a gente se manter firme, a gente tem que estar em comunidade, né? Ninguém é uma ilha e a gente precisa dos outros para a gente se fortalecer também, né? Então, por isso que é importante na igreja a gente, primeiro, frequentar a igreja. Tem gente que acha que isso não é importante, mas frequentar a igreja. A gente, na igreja adventista, outras igrejas evangélicas, tem o chamado células, né? A gente chama de pequenos grupos. É um grupo de amigos que ajuda muito, né? Que se encontra ali para estudar a palavra de Deus, para se relacionar, principalmente, né? Sei para os cursos da igreja ali, fazer um junta-panela, né? Como é gostoso, né? Bom, hein? Então a gente tem que... Isso é bom demais. Colocar água no feijão. Olha que beleza. Então a gente tem que fazer isso enquanto a gente espera a volta de Jesus. Foram conselhos que Paulo deixou para as pessoas, para elas viverem em comunidade. Verdade. Uma coisa diferente aqui nessa lista aqui do dia de quinta-feira, que não tinha na outra, é ser fiel à palavra de Deus, a importância da Bíblia e orar sem cessar. Quem fala isso? Esses 2 pontos aí que não tinham na lista anterior. Aí. Pois é, essa questão de ser fiel à palavra de Deus, isso é uma coisa que a gente tem que levar bem ao pé da letra mesmo, porque dentro do próprio cristianismo, como nós já sabemos, existem mais de 35 mil doutrinas, religiões, isso mesmo. Denominações, tá certo. E nós temos que ver o que de fato a palavra de Deus diz. Temos que buscar fielmente a palavra de Deus. Se nós quisermos um dia, né, nos encontrar com Jesus, viver com Ele, abandonar esse mundo de pecados aqui, temos que ser fiéis à palavra de Deus. Não adianta ir por o que um fala, outro fala, não. A gente tem que escolher por nós mesmos, conhecer, né, o que a própria Bíblia diz. Então a fidelidade à Bíblia, isso é fundamental também. Porque infelizmente muitas doutrinas vão surgindo, né? Seja por conta do pensamento de um líder que termina se distanciando da palavra de Deus, assim como aconteceu na época de Paulo, né? Ele deixou uma mensagem específica para aquela época, para aquele povo, mas infelizmente as coisas elas foram distorcidas,
né, e muitas pessoas desanimaram. E isso acontece em nosso meio hoje também. E eu, você, todos nós corremos esse mesmo risco. Por isso a importância de orar sem cessar, de estarmos centrados na palavra de Deus, de buscar, acima de tudo, a orientação da Bíblia. Amém. De sempre perseverarmos, né? Meus amigos, já acabou o nosso tempo. Obrigado. Rápido, hein? Vocês estão convidados para um próximo programa. A gente vai Obrigado, mais à frente. Esse bate-papo tão legal. legal. Fazer propaganda da rádio com essas camisetas bonitas. Eu quero ganhar a minha, certo? Mas muito obrigado pela presença de vocês. Você, meu amigo de casa, você também precisa perseverar. Nós vivemos uma cultura que ela facilita em algumas coisas a pregação do evangelho, mas em outras coisas ela realmente prejudica, complica e é difícil ser um cristão. Mas que você receba o poder do Senhor, você persevere e você viva sempre esperando a volta de Jesus. A gente se despede com uma música especial do Cristana. Até o próximo Código Aberto. Com seu poder.